quiser falar alguma coisa de férias, brincar. Não tô de mau humor hoje. Vamos lá. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar o gráfico de Pareto. Sabe aquela relação dos 80-20 para você colocar no seu trabalho ou então mostrar no serviço aí quais são as causas mais importantes dos problemas que você tem? Então é isso, confere o vídeo de hoje, toca a vinheta, não tem nenhum recado pro começo da aula, então toca o pau. Então hoje eu vou me tornar aqui um dono de restaurante. Como vai chamar o meu restaurante? Cantina do Botão. Nós temos aqui os principais motivos de reclamações. Então eu tenho que ordenar de forma decrescente. Eu poderia vir aqui, meus queridos, e classificar através aqui dessa ferramenta de edição. Por que João Botão não vai fazer dessa forma? Porque se eventualmente esses resultados estão aí linkados via Contices ou Somaces, toda vez que eu mexo na base de dados, esses valores aqui podem ser que mudem, e eu vou ter que vir aqui toda vez e ficar fazendo essa classificação. Então vamos primeiramente colocar aqui como se fosse um índice, ó. 1, 2, 3, a gente dá aquela arrastadinha. E aí eu vou utilizar uma fórmula bastante útil, igual, maior. Nesta matriz de dados aqui, eu vou fixar que depois eu vou arrastar ela para baixo. Qual que é o meu primeiro maior número? Que está aqui na célula D2, eu vou fechar o parênteses e vou dar o Enter. Olha lá que legal, se eu arrastar isso para baixo, ele vai pegar consequentemente o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Agora eu preciso descobrir quem elas são. Vamos supor que eu não tenho nenhum número de ocorrências repetido. Eu posso fazer essa busca através do PROC-V, certo? Mas Botão, e se eu tiver número de ocorrência repetida? Basta você colocar antes do maior aqui, você colocar um C. Se o resultado do maior do 2 for igual ao do primeiro, então você coloca o maior menos 1. Vai dar um pouco de diferença no número, mas ele é bastante superficial e na análise como um todo do gráfico de Pareto isso não vai fazer muita diferença. Então fica a dica, eu não vou fazer aqui porque, felizmente, a minha base de dados não foi de propósito, ela não repetiu nenhum valor. PROC-V, o valor que eu estou procurando é este camarada aqui, eu posso encontrá-lo aqui. E vou fixar esta matriz de dados. Eu tenho meu valor procurado, que é o 195, que está na célula E2, a minha matriz que vai de A2 até B7, ponto e vírgula, e o número índice da coluna. Como a minha matriz ela só tem duas colunas, eu não vou ficar me preocupando em automatizar, eu vou falar que o número da coluna é o número 2. Ponto e vírgula, e eu vou pegar o valor como falso para dar correspondência exata. Agora que eu der um Enter, olha lá que massa, não falei que legal. Quando eu arrastar isso aqui, ó, eu tenho todos os meus motivos em ordem decrescente. Só que quando eu for construir o Pareto, eu preciso também da frequência relativa e da frequência acumulada. Vou chamar isso aqui de total, e aqui vai ser o quê? Igual a soma daqui para cima. Vou colocar aqui pro ladinho a tela, ó, a célula E2, que é o primeiro intervalo, dividido pelo total, vou fixar. 43% das minhas ocorrências são aí por mau atendimento. Se eu arrastar isso aqui para baixo, eu tenho a frequência relativa individual de cada motivo. Vamos colocar assim. E eu preciso montar a coluna do acumulado. Deixa eu escrever individual aqui para ficar bonitinho, né? Primeira informação é sempre ela mesma. A segunda informação vai ser o quê? O anterior mais o individual do seguinte. Juntas, mau atendimento e demora na entrega respondem por 71% das minhas reclamações. Se eu arrastar isso, eu vou conseguir determinar quais são as outras reclamações que completam a minha curva. Mas se você fosse dona do restaurante, você ia ficar ligando que a comida tá ruim apesar de 15 reclamações? Não, a comida de João Botão é maravilhosa. O problema é que a negada atende mal, aí eu me fodo. Agora nós vamos montar um gráfico para ilustrar isso daí. Vai selecionar os meus valores, vai inserir e vai colocar um gráfico de barra, né? Ou um de coluna, olha lá que legal. Quem que será que é o 1, 2, 3, 4 e lá vai pedra? Não sei. Você vai clicar com o botão direito, selecionar dados. Eles não são rótulos do eixo horizontal, então você vai vir aqui selecionar rótulos do eixo horizontal. Ok, ele apareceu. Eu vou tirar só esse título do gráfico aqui que ele tá me enchendo o saco. Vou em selecionar dados e vou adicionar uma segunda série. São os valores acumulados aqui. Eu vou colocar aqui apenas para eu não me perder que este daqui é o acumulado e vou dar um OK. Vou dar um OK de novo.
botão não apareceu bosta nenhuma no gráfico. Por quê? A gente já viu isso. Então quando você está montando um gráfico com o eixo secundário, ele não está na mesma unidade de exibição, é normal que um ou sobreponha o outro ou não apareça. Alterar tipo de gráfico, eu tenho aqui o gráfico de combinação, eu posso colocar este que está em linha como se fosse um eixo secundário. Olha lá que legal, então o eixo principal são os valores absolutos que eu estou expressando numa barra e o eixo secundário expressa o acumulado em valores percentuais, basta eu dar um ok, e aí você pode começar a encher de firula, certo? Por exemplo, aqui só vai até 100%, você pode clicar com o botão direito e colocar aqui como sendo o eixo máximo de 1, certo? Deixa eu dar um ok. Aonde que tá o ok aqui? Vou fechar para dar certo. Vai, aí. Ah não, mas eu sempre vejo o gráfico de Pareto com as barrinhas tudo junto, não tem problema. Você vai clicar com o botão direito, formatar série de dados, olha aqui, ó, largura de espaçamento 0. As barras ficaram todas juntinhas aí, e aí você coloca a cor e periquita do jeito que você quiser. Isso é para quem é pão duro e tem as versões mais antigas do Excel. Se você já tem a versão atualizada do Excel mais recente, que é o 2016, basta o senhor vir aqui, ó, selecionar o número de ocorrências, inserir, não é o gráfico 2D aqui, o animal, esse aqui de baixo, ó, gráfico de estatística, aí tem o histograma, e o histograma com essa barrinha que na verdade é o Pareto, tá vendo? Pareto botão, mas não tá muito bem parecido com o anterior, né? Não tem nada a ver. O que você vai ter que fazer? Então presta atenção, porque a primeira vez que eu fui gravar aqui deu pau, precisei parar e estudar porque eu também não sabia direito. Funcionou? Eu botão, mas deu errado. Filha da p... Você vai clicar com o botão direito aqui no rótulo horizontal e vai vir em formatar eixo. Aqui no formatar eixo, meus queridos e minhas queridas, você vai colocar por categoria. E aí vai ficar esta bosta, né? Esse blocão único. Você vai fechar aqui e vai clicar com o botão direito novamente. Quantas categorias eu tenho aqui? 6, correto? Você vai vir em selecionar dados, rótulos do eixo horizontal, você vai clicar em editar e selecionar todas as categorias que você quer ou você tem no eixo horizontal. Olha lá que legal, ele entrou aqui no rótulo horizontal e entrou como Pareto. Então deixa eu diminuir um zoom aqui. Eu vou tirar o gráfico, o título desse aqui para ficar bonitinho também. Este aqui é o que a gente construiu de forma manual e esse aqui é o automatizado. Beleza? Falei que não ia pedir mais likes, mas a Juliana ela fica enchendo o meu saco, então por favor, se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, faz uma inscrição no nome da avó e se inscreve para ela também, que se ela gostar eu faço alguma receita de bolo automatizada pra gente. No dia 29/1 nós vamos transmitir a primeira aula do curso de ferramentas do Office ao vivo aqui no YouTube. Então se você gosta, basta se inscrever no link que vai aparecer em algum local da tela. Um abraço, na verdade um beijo nas meninas e um chute nos meninos e até a semana que vem. Fui!